Chegou o momento de falar de logística e e-commerce. Aqui, sempre que eu começo essa palestra, a gente viu o pessoal da Agora Deu Lucro, o Sérgio, falando que mais de 50% do e-commerce na China, das vendas na China, são feitas online. O Mercado Livre, hoje em dia, é uma empresa de logística. A Amazon conquistou o mercado americano, lá tem um share gigantesco, 100% baseado no poder logístico. Então, a logística é o canal, é a estratégia principal para esses gigantescos do mercado, para a China, para o Mercado Livre, para a Amazon, para conquistar o e-commerce como um todo. Então, geralmente, quando sua empresa começa a crescer, você começa a enviar 1.000 pedidos por mês, 5.000 pedidos por mês, a logística vira uma dor e a gente tem que começar a olhar para ela com carinho. E antes de começar a entrar na apresentação de fato, a gente, a Cubo, onde eu trabalho, onde eu sou o CEO aqui no Brasil, é uma empresa de fulfillment. A gente faz a logística completa para o e-commerce, da armazenagem, o picking, o packing, processamento do pedido e a entrega até a casa do cliente final. E sempre quando a gente vem fazer apresentações para cá, para Franca, que a gente foi no mês passado, aqui em Ribeirão, a gente gosta sempre de trazer algumas das nossas marcas com quem a gente trabalha lá em São Paulo, por exemplo, ou em Minas, em Extrema. E hoje a gente trouxe a Mata, a Tag, a Lati, que é Just For You, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre elas. Mas a gente tem esse QR Code aqui, que vai levar para o Instagram. Se você aponta seu celular ali, dá um like nesse nosso post do Instagram e comenta, que a gente vai sortear 2 kits com produtos da Mata, da Tag, da Latic, da Just For You. É suplemento alimentar, a Mata, é um suplemento amazônico super legal. A Tag é o maior clube de assinatura de livros do Brasil. A Latica é uma indústria de cosméticos bastante forte aqui no interior de São Paulo. E a Just For You é também uma empresa de cosméticos. Então, lê o QR Code, curte aí que no final da apresentação a gente vai sortear, para quem deu like, 2 kits cheio de produtos dessa galera. Mas vamos para a apresentação agora. O tema principal da minha palestra é aproximar logística e marketing. Uma aproximação que nem sempre é feita, mas que hoje cada vez mais é falada. É muito comum quando a gente pensa em logística, quando o pessoal, quando fala assim logística corriqueiramente, em associar logística com o ato corriqueiro de armazenar produtos, empacotar produtos e fazer o frete, fazer transporte de entrega para o cliente final. Essa é o que a gente chama lá na Cubo da dimensão operacional da logística. A dimensão que não é das mais sexys, que é galpão, armazém, caixa, produtos, etc. E não é essa dimensão da logística que a gente vai falar hoje. A gente não vai falar de operacionalização e de logística. A gente vai falar hoje de como a logística influencia, como a logística é o novo marketing do e-commerce, como que o motor logístico de uma loja altera o lucro da sua loja, as KPIs de desempenho da sua loja, a performance da sua loja e a performance do seu marketing, e como isso está fundamentalmente ligado à logística. Então, a gente vai tratar de 3 pontos principais aqui na apresentação. A gente vai falar como a logística impacta o ticket médio do seu e-commerce. A gente vai falar como a logística impacta a taxa de conversão no seu site. E a gente vai falar como que a logística impacta a recorrência, ou seja, a volta desse cliente que você conquista pela primeira vez e que faz com que ele volte cada vez mais para o seu site para fazer novas compras. Falando um pouco de Cubo, do que a gente faz lá no Fulfillment em São Paulo, por exemplo, um dos motores principais que a gente vê de aumento de taxa de conversão é a promessa de frete rápido, entrega rápida na página de produto, no checkout. Aqui, por exemplo, é um plugin que a gente tem, parecido com o Mercado Livre, para quem conhece o Mercado Livre já deve ter visto alguma coisa parecida, que é a pessoa entra no e-commerce, coloca o produto no carrinho de compras, preenche o CEP e aparece esse reloginho. Se você comprar em até 7 horas, ou seja, nesse caso era até as 4:30 da tarde, compra aprovada,
chega na sua casa ainda hoje esse produto. Essa entrega, essa promessa de entrega rápida no checkout, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que ela influencia a taxa de conversão do seu site. Como é que a logística aumenta o ticket médio do e-commerce? Aumento de ticket médio nessa geração de confiança, de uma entrega que é feita sempre rápida, que é feita sempre nos prazos prometidos, com os processos corretos, faz com que esse cliente se sinta mais à vontade de colocar mais produtos no carrinho de compras. Então, quanto mais produto, quanto mais quantidade de itens tem no carrinho de compras, maior seu ticket médio, mais eficiente a sua logística vai ser, mais dinheiro você vai ganhar. E aqui eu tenho um exemplo de nossa página de tracking, nossa página de acompanhamento de entrega. A gente tem uma página white label lá na Cubo, a marca Mata, nesse caso, o cliente final recebe um link, e ele consegue acompanhar o passo a passo dessa entrega, consegue interagir com a nossa logística se houve algum problema de entrega. Ele tem um acompanhamento bem preciso e próximo de toda essa, do galpão até a casa dele. E a gente sabe que entrega rápida, cliente que confia, é cliente que fideliza, que vai sempre receber rápido, vai sempre receber os produtos certos. Esse cliente vai voltar várias vezes para esse e-commerce, vai ser um cliente recorrente. E a gente sabe, se a gente faz as contas direitinho do nosso e-commerce, que recorrência significa LTV, o valor de vida desse cliente para o seu e-commerce cresce bastante. Aqui, por exemplo, eu trouxe, não dá para ver aqui na tela porque está muito pequenininho, mas aqui é um exemplo desse cliente que começou a comprar dessa marca em dezembro do ano passado e começou a voltar várias vezes, mensalmente, aparentemente, aqui esse cliente, o Maurício, voltou, sempre a cada mês comprando, inclusive na última compra que ele fez em março desse ano, ele aumentou o número de produtos que ele comprou desse e-commerce. Então, o que a gente está falando aqui é sair da dimensão operacional da logística, parar de pensar na logística como galpão, empacotar, etc., e pensar na dimensão estratégica da logística, as KPIs de marketing, de performance, como que a logística ajuda e altera essas dimensões do seu e-commerce. Essa é uma visão estratégica, é a visão da logística como novo marketing. E nessa palestra eu preparei não vou chamar de planilha, mas é meio que vou acompanhar com vocês um passo a passo de como a gente consegue ver uma logística eficiente impactando nos números e na performance do seu e-commerce e como que isso se traduz em lucro, em dinheiro no bolso. Então aqui a gente vai fazer um experimento, uma simulação. A gente vai pensar num e-commerce que gasta por mês ali R$10.000 de marketing, seja em Google Ads, seja em SEO para tráfego orgânico, influenciadores, etc. Esse cliente gasta R$10.000 por mês de marketing, ele faz as contas ali, ele percebe que para cada clique no anúncio dele, por exemplo, nesse caso no seu CPC, é de R$1,50. A taxa de conversão no site dele é de 1,5%. Para a gente calcular, e aqui fazendo um cálculo rápido, espero que todo mundo saiba como fazer esses cálculos aqui, que é calcular o CAC desse cliente, o custo de aquisição desse cliente. Então, a gente pega o custo por clique, divide pela taxa de conversão, a gente chega no valor de R$100. Para atrair cada cliente que você atrai com esses R$10.000, gastando R$1,50 por clique e convertendo em comprador 1,5%, custa para você R$100 para trazer esse cliente para ele converter no seu site. E com esse orçamento de R$10.000, você em um mês atrai 100 novos clientes, tá? Tudo bem até aqui, né? E aqui a gente vai fazer novas suposições, a gente vai supor que esse e-commerce tem um ticket médio de R$200. O custo de produção, importar os produtos, ou fabricar os produtos, ou comprar de um fornecedor interno aqui, R$60 para cada pedido que ele vende, e ele tem um custo logístico de R$15. Números aleatórios. E que na história do e-commerce dele, anualmente, esse cliente
que é atraído pelo marketing, faz uma compra no site, ele costuma voltar 2 vezes no período de 1 ano. Ele compra agora e compra no final do ano mais uma vez. É a média da recorrência. Se a gente faz uma conta rápida aqui de clientes novos atraídos, quanto cada cliente gasta por compra, quantas vezes ele compra por ano, a gente chega num faturamento bruto de R$40 mil, gastando 10 mil em marketing. Desses 40 mil, que é o faturamento bruto, a gente tira o custo de produção de cada pedido, tira o custo logístico de cada pedido, e no final a gente vai chegar num lucro bruto, 40 mil menos os custos, R$25 mil. A gente consegue calcular o LTV desse cliente, é um cálculo extremamente importante para quem está... Aqui a gente não está falando de marketplace, tá, pessoal? Aqui a gente está falando de marca que tem e-commerce na ShopHub, no Shopify, na VTEX, site próprio. Esse cálculo do LTV é muito importante para saber a saúde do seu e-commerce. Nesse caso aqui, a gente pega o lucro bruto, divide pelo número de clientes atraídos por mês, você chega num LTV, num valor de vida de cliente de R$250. Essa relação de LTV-CAC, que é uma relação famosa no e-commerce, a gente não precisa entrar em detalhes agora. Fazendo essa conta toda, em um mês, gastando R$10 mil de marketing, a gente chega num lucro líquido de R$15 mil. Então, essa vai ser nosso ponto de partida, um pouco demorado, né? Mas eu gosto de fazer um pouco relativamente demorado essa parte, para todo mundo saber exatamente qual que é o ponto de partida financeiro que a gente vai usar para ver como é que a logística vai impactar nesses valores. Esse cliente, vamos supor, ele muda de logística, ele terceiriza a logística dele, ele manda a logística dele para outro lugar e, com a nova logística, essa nova logística consegue oferecer na página de entrega, de checkout, uma entrega expressa, um same-day delivery, uma entrega no mesmo dia, e isso faz com que a taxa de conversão aumente. A pessoa que entra no site, que é atraída pelo marketing, entra no site, mais pessoas convertem, porque a promessa de entrega rápida faz com que mais pessoas incluam produtos no carrinho e façam a compra. Então, ela saiu no cenário anterior de 1,50 de taxa de conversão para 1,60. Ou seja, sua taxa de conversão subiu 7%, o custo de aquisição de cliente, o CAC, baixou 6%, e ela aumentou em 7% o número de novos clientes que ela atrai. Então, ela manteve o gasto de R$10 mil por mês em marketing, isso não mudou. Ela está com uma logística mais eficiente, prometendo entrega no mesmo dia. Isso faz com que ela consiga atrair mais clientes com o mesmo valor de marketing. Ok? E agora vamos supor uma coisa trágica aqui, que essa nova logística é mais cara. É 20% mais cara do que a logística anterior. Né? Esse custo de terceirizar a logística fez com que a logística de cada pedido desse e-commerce ficasse 20% mais caro. Em vez de pagar R$15 de armazenagem, frete, em média, ela está pagando agora, com essa nova logística, R$18. Está mais cara essa logística. Apesar, e aqui é o ponto crucial, apesar da logística ser mais cara, o fato da logística trazer um aumento sutil, e aqui a taxa de conversão sobe de 1,50 para 1,60, é uma subida bem sutil de 7%. O faturamento dela aumenta, porque ela está trazendo mais clientes, né? Ela traz 107 clientes nesse novo cenário, então o faturamento dela aumenta um pouco, o lucro bruto dela aumenta um pouco, o LTV diminui sensivelmente, mas no final das contas, a hora que a gente faz esse cálculo, um aumento sensível de taxa de conversão compensa completamente esse aumento expressivo de custo logístico. Mesmo pagando 20% a mais de logística, ela consegue um aumento de taxa de conversão e ela consegue um lucro líquido maior. O lucro líquido dela aumenta 7%, apesar de estar pagando mais por logística. É um contrassenso, parece que não faz sentido, mas a hora que você põe no papel, a hora que você faz essa conta, se tudo se mantiver igual, seu lucro líquido aumenta
caso essa nova logística entregue esse aumento de taxa de conversão. Taxa de conversão lá com a entrega no mesmo dia foi impactada. Vamos ver agora se essa logística também super profissionalizada, se ela também consegue trazer um aumento de recorrência. Vamos supor que a recorrência aumentou ligeiramente. Saiu de 2 pedidos por ano para 2,1 pedidos, né? Um aumento de 5%. Bem sensível. A logística continua sendo mais cara, a logística continua custando R$ 18 por pedido e não mais 15, só que ela trouxe melhoria de taxa de conversão, trouxe uma melhoria de recorrência agora, o lucro já saltou 16%. O cara já ganha R$ 2.300 a mais por mês de lucro por ter ido para uma logística mais cara nesse caso, mais eficiente. E se, por fim, essa logística mais eficiente também contribui para um aumento do ticket médio dessa empresa, desse e-commerce, a hora que a gente soma, né, a hora que a gente fala, ok, minha taxa de conversão aumentou 7%, meu ticket médio aumentou 5%, meu custo logístico aumentou, que é ruim, aumentou 20%, e a minha recorrência aumentou 5%. A hora que você pega todos esses fatores e faz o seu financeiro, você vai ver que você está lucrando dinheiro no bolso 30% a mais do que você lucrava no cenário anterior, com uma logística mais fraca, mais incipiente, menos profissional. Então, quando a gente fala de logística e marketing, logística como novo marketing, é o segredo do Mercado Livre, é o segredo da Amazon, é o segredo do e-commerce chinês, é a ultra-otimização logística. E como que isso impacta diretamente no financeiro do seu e-commerce, na fidelização dos seus clientes. Então, você vê um impacto de 7% na conversão, 5% no ticket médio. Parecem impactos pequenos quando você olha individualmente, né? 7% da taxa de conversão, de 1,5 para 1,60. Isso parece que não vai mudar nada. Ticket médio, recorrência, o efeito em cascata, o efeito acumulado desses 3 fatores no financeiro do seu e-commerce, no final do dia, é absolutamente chocante, é 30%. Se alguém aqui não quer ganhar 30% a mais, não sei o que está fazendo. E nesse exemplo que eu mostrei para vocês, a gente estava considerando uma logística que ficava 20% mais cara. Saía de 15 para 18. E, obviamente, ninguém, né, nenhum gestor logístico, nenhum gestor de transportes vai se sentir confortável em mudar de logística, em pegar uma logística que vai fazer com que ela fique muito mais cara. E aqui, para vocês terem uma ideia, isso é o mais comum do e-commerce, é o e-commerce que quer tentar baixar custo logístico a qualquer custo, quer, né, negociar descontos, quer mudar de logística para uma muito mais barata, cuja performance de entrega é muito pior. Aqui eu trouxe uma simulação para o cliente, para aquele cliente original, o que aconteceria financeiramente com ele se ele pegasse uma logística que não mudasse nada a não ser dar um desconto absurdamente grande de 33%. Sua logística ficou ridiculamente barata agora. Você paga R$10 de logística, de armazenagem, frete, picking, packing, etc., para cada pedido. Um desconto gigantesco na logística. Se essa logística não impacta no resto, nos outros KPIs, o aumento do lucro é só de 7%. É uma logística muito mais barata, talvez mais ineficiente, não vai te trazer nenhum ganho de performance, vai te trazer um lucro, você vai ganhar R$1.000 a mais, mas quando a gente lembra do caso da logística eficiente mais cara, mas que mexeu na taxa de conversão, mexeu no ticket médio e mexeu na recorrência, ali era 30% e não só 7%. Aqui você bateu na logística, pegou 30% de desconto, ganhou R$1.000 a mais. Naquele outro exemplo, você estava ganhando quase R$5.000 a mais. Então, esse é o que a gente considera o segredo da logística que performa, que entrega rápido, que é consistente e que cuida do processo inteiro de cabo a rabo. E para vocês terem uma ideia,
eu gosto de trazer o caso onde a logística fica mais cara para ilustrar, para mostrar que uma logística mais cara se traz resultado, ela é muito mais benéfica do que uma logística barata. Porém, no nosso caso, no caso da Cubo, é muito comum que a nossa logística, quando a gente trabalha com nossos clientes atualmente, a nossa logística seja mais barata do que a logística dele atualmente. Então, a gente na Cubo consegue trazer custo menor de logística e o aumento da taxa de conversão, do ticket médio. Então, é um impacto no seu lucro muito maior. E aqui eu sempre trago alguns exemplos de benchmark do nosso negócio. Aqui são alguns clientes nossos, né? Um cliente de moda, um cliente de cosmético, um cliente de suplementos. E para vocês terem uma ideia, esse cliente de moda, o e-commerce 1, o custo logístico dele para cada item que ele manda, e o custo logístico aqui é o que a Cubo faz para ele. A Cubo tem um armazém onde o estoque desse cliente está lá, a Cubo está integrado com o e-commerce desse cliente, a Cubo faz a gestão fiscal desse cliente, emite as notas fiscais da operação, a Cubo faz o picking, a Cubo embala, a Cubo escolhe a transportadora, a Cubo paga o transporte, a Cubo faz esse pedido chegar até o cliente final. Faz a jornada inteirinha da logística desse cliente. E para esse cliente de moda, no final do mês, quando ele vai pagar a Cubo por todo o processo logístico do armazém até a entrega para o cliente final, ele paga R$ 4,85 para cada item que ele enviou no mês. Eu imagino que é um custo mais barato do que muitos de vocês têm hoje na sua logística. Então, com a Cubo, você consegue não só custos menores, mas um aumento radical de recorrência, de ticket médio e de taxa de conversão dos seus clientes, da sua loja. E aqui, um dos últimos slides para mostrar, né, casos reais de clientes da Cubo. A Mata é uma empresa interessante de suplemento amazônico. Ela foi fundada por um ex-diretor lá da Microsoft, lá em São Paulo. Estão crescendo bastante, e depois que eles mudaram para a Cubo em meados do ano passado, né, eles terceirizavam a logística já, vieram para a Cubo, e esse foi, em 6 meses, se eu não me engano, o aumento que eles tiveram em cada uma daquelas KPIs de performance, de marketing e logística que a gente estava acompanhando. Isso resultado de logística, como a logística impactou esse cliente e quanto que ele começou a ganhar mais. Ele aumentou a receita dele, por causa da logística, em 15%. Então, esse é o que a gente chama de o segredo da otimização estratégica, não operacional, estratégica da logística do e-commerce. Essa é a nova